Secular visível, nunca se vê, secular, seculor. Amém. Esse é o pessoal que tinha matado alguma onça aqui. Isso aqui foi lá para aquelas bandas de Guaíra, hein? Lá a gente encontrava, às vezes a gente ia lá e cruzava na frente da gente, cruzava cada bruta onça que dava até medo. O tigre veio e entrou quase na cozinha da minha mãe, em cima de um pau seco. E eu estava dormindo na rede. E ficou olhando, ele me controlando, se eu me mexia, ele ia pular em mim. Então, o vizinho do comissário viu aquele vulto e veio devagarzinho, devagarzinho veio. Entrou embaixo do capim, onde estava a cama da minha mãe, e apertou a boca dela e falou para ela: não vai gritar, dona Agostina, não vai gritar, o tigre vai pegar tua filha. Eu vou tirar, eu trouxe aqui a minha arma. Aí se colocou assim na cama, deitou e fez aquele tiro, né? E caiu o bicho aí, ferido, mas não morreu, entrou no mato. Foi miando, mas aquele ronco que ele largava, né? Amanheceu e aí cada uma fazia uma tula e já partimos para o trabalho, né? Até eu e a minha irmãzinha na minha frente e o meu irmãzinho no meu braço. E a matula aqui, eu tinha uns 6 anos aí. 6 anos por aí eu tinha. E nós não usamos assim short, calça, vestido, não usamos. Porque a minha mãe era muito pobre. Isso que eu falo para minha filha, não posso contar. Eu quero chorar, sabe? Um sentimento muito triste que eu levei na minha infância. Aí eu vi a minha mãe trabalhando, ela carregava, colocava assim, aquele, é do couro que fizeram assim, o couro colocava assim no chão, assim, e aí eles colocavam as plantas, as folhas, né? Encheu assim de folha, pesada, pesada. Aí eles amarraram e a minha mãe sentou assim, e o rapaz pegou aquele jaído, pegou e colocou assim aqui na cabeça, aí ela levantou. Levantou, a minha mãe ia assim e estava indo com aquele jaído. E eu chorava pela minha mãe. Naquela época, até minha mãe foi estrupada. Minha mãe, minha tia foi estrupada. Teve não sei como se chama, diz que tem uma turma de homens que sai e que vai pegar as mulheres, achar e já pega e leva. E trocavam por dinheiro mesmo, por dinheiro mesmo. Qualquer velho que desejava uma moça havia sido, se entendiam com a mãe, e a mãe já entrega a menina para o homem velho, assim, e leva. A menina vai chorando na garupa do homem no cavalo. Isso me lembro muito bem. Fiquei crescida, já tive 14 anos. Eu me casei, tive bastante filho, tive muitos anos de vida com felicidade com ele. É só isso. Esse aqui
É o pai da Elza, o pai dela, o Mário Mendes Gonçalves, também muito meu amigo. Eu era filha de um dos gerentes daquilo lá, então eu tinha assim, um padrão de vida lá, todos tinham um padrão de vida muito alto, mas eu realmente ainda me sentia a prima pobre do Fernando Jorge, da Arlete, porque eles moravam numa mansão enorme, sabe? A casa do meu tio era enorme e eu sempre ficava ou no hotel que tinha lá, ou na casa da minha tia, que era irmã do papai e irmã do tio Heitor. Aqui funcionava o hotel, na época, onde se hospedava os grandes senhores dos Hervais, né? Inclusive teve uma figura ilustre, que é o presidente Getúlio Vargas, em trânsito na região. Ele adoeceu e ficou por 3 dias hospedado aqui. Meu bisavô disse que era um homem assim muito preparado, ele era governador da Ilha da Madeira. Por isso que lá chama Campanário, porque Campanário é a capital da Ilha da Madeira. Tudo, em todas as marcas, na erva, em tudo que tinha Cruz de Malta, que era a representação do Portugal. Muita gente pergunta para mim hoje em dia, e há uns anos atrás, que Campanário, que a mate laranjeira era uma cultura inglesa. Não tinha nada com a Inglaterra. O que acontecia é que era muito portenha. E o pessoal de Buenos Aires era aquela gente, então, gente riquíssima de Buenos Aires vinha para conhecer, para visitar. E eles eram chiquérrimos, lá em Campanário, todo mundo andava de chapéu. Eu nunca vi meu pai na fazenda, nem depois que acabou o Campanário, eu nunca vi meu pai sem paletó. Paraguaio era mais o índio, aquele paraguaio que trabalhava no Barbacoa. Eu associava muito aquele pessoal daquela coisa do barco que carregava aquela coisa, não sei o nome daquilo, aquela erva mate, pesos incríveis. Eu me lembrava daqueles homens que lutavam com os leões, porque a gente ia para ver a competição deles, quem que aguentava carregar mais. Eles faziam aquilo como uma demonstração. Depois, a gente criança não fazia ideia daquela barbaridade, mas era competitivo aquilo. Era um troço interessante, muito interessante o trabalho da erva. Pesado, mas muito interessante. O Barbacoa era uma secadora, onde eles secavam a erva. Ficava um especialista, que geralmente era um paraguaio daqueles que só com um xiripá, não usava roupa. Então, esse camarada é chamado Uru. Esses grandes especialistas chamados Uru, ele trabalhava só com aquele feito uma fralda lá em cima, mexendo nas ervas com uma espécie de um garfo de madeira. Eles iam mexendo até a hora que ele sentia o cheiro. E ele pegava os palitos da erva e fazia assim no meio. Quando ele quebrava, que dava um estalido, e ele sentia determinado cheiro, ele sabia que a erva já estava seca, estava na hora de tirar o fogo lá de baixo, do barbacoa, e começar a tirar ela, para não queimar, tirar ela para aí ela ir para a moenda. O uru era um pássaro, né, que tinha hábitos noturnos. É um pássaro que se extinguiu, é um pássaro de asas muito escuras, né? E como ele tinha hábitos noturnos, ele cantava à noite e ficava perto dos barbacoás, então o barbacoazeiro também preferia fazer essa secagem à noite. Por quê? Porque como ele trabalhava com fogo, com calor, à noite era mais fresco. Tá? Então o seu companheiro de noite era o pássaro uru, né? E então, por extensão, ele passou a designar então um sinônimo de barbacoazeiro. Sempre foi rápido assim? Sempre. Tem que ser meio rápido para ganhar um troco, né? Não tem muito serviço não, né? E esse aqui tem meio direto assim, né? E aí vai continuar aqui, nós trabalhamos estrada, né? E vai indo, né?